Oi meninas, de novo aqui no nosso Faz em Casa. Então vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês uma bolsinha simples, pequenininha, mas gostosinha de fazer e para presentear. Às vezes agora vem Natal, tal, a gente tem um monte de presente para dar, dá para fazer em série. Olha, tá vendo? Ela é bem bonitinha. E uma coisa que é legal nessa bolsinha é que o tecido dessa bolsinha, ele tem pé, quer dizer, ele tem coraçõezinhos que podem ficar de cabeça para baixo e de cabeça para cima. Então eu vou justamente mostrar para vocês como que a gente vai fazer para esses coraçõezinhos quando a gente virar, não ficar hora de cabeça para baixo, como a gente cortar e costurar isso aqui, tá? Olha, aqui a gente abre, tem um lugarzinho para a gente colocar celular, o que quiser, né? E aqui uma parte de zíper para colocar alguma coisa que a gente não quer que caia, alguma coisa, um dinheiro, uma moeda, cartão, tá? E fica uma bolsinha pra gente enfiar dentro da bolsa, ou até mesmo, se vocês quiserem colocar aqui uma tirinha, fazer uma alcinha para poder segurar na mão, aí vocês vão poder usar a imaginação e criar coisas em cima dela, tá? Bom, gente, então vamos começar a nossa bolsinha? Bom, gente, então é isso. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, essa nécessaire, ela é bem simples, ela é fácil, ela é bem gostosa de fazer. O segredinho dela está na colocação, porque veja bem, este tecido aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha, todos os coraçõezinhos estão na mesma posição. A gente não encontra um para cá, outro para lá. Logo, a gente fala que esse tecido tem pé, quer dizer, ele tem pé e tem cabeça, ele tem um comprimento que deve ser seguido. Se você fizer a nécessaire ou a bolsinha, seja o que for, com o tecido virar, o seu coraçãozinho vai ficar de ponta cabeça, tá? Então o que a gente, quando a gente vê que o tecido, ele, por exemplo, esse aqui, olha, tanto faz ele ficar assim, como ficar assim, tá vendo? Ele continua, você não percebe que o tecido ficou de cabeça para baixo, né? Se você fizer com este tecido, olha, você vê que ele ficou de cabeça para baixo, tá? Olha aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje justamente é como a gente vai trabalhar com esses tecidinhos, tá? Quando eles têm pé, tá? Esse é um tecido muito bonito, ele é um tecido digital. Olha, aqui eu tirei um pedacinho. Deixa eu mostrar para vocês. O painel é muito bonito, esse painel. Tá vendo? Eu tirei daqui, olha, deste painel. Aí o que eu fiz? Eu medi mais ou menos o que eu queria de acordo com o meu molde. Eu vou mostrar isso tudo pra vocês, tá? Então eu tirei esse pedacinho. Vamos tirar esse aqui daqui. E vou montar todinha a minha bolsinha assim, olha. Deixa eu só mostrar uma coisinha. Aqui está o molde da minha bolsinha. Ela faz isso aqui, olha, gente. Tá? Aí o que acontece? Eu queria que o meu desenhinho ficasse aqui. Então, eu cortei mais ou menos de acordo que ele ficasse aqui, tá? Então, por isso que eu tirei até essa barrinha de baixo, senão ela ia ficar, porque ele era mais compridinho aqui, mas eu tirei porque eu queria que ele coubesse neste pedaço. Aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar deste pedaço, olha, então, não, esse aqui é o do zíper. Eu cortei pra cá e cortei pra cá. Lembre-se, gente, ó, o tecido dos coraçõezinhos estão todos certinhos. Se eu fizer isto, eles ficam de cabeça para baixo, tá? Então, quando cortar tecido que tem pé, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? E por isso eu tive que fazer vários cortes. Olha, esse aqui é um. Aí, quando eu virar para cá, imagina que isso aqui está aqui. Se eu continuasse com o tecido assim, né? Vamos supor, isso aqui eu já costurei esse nesse. Se eu continuasse com ele assim, olha o que ia acontecer. Quando eu virasse a minha bolsinha, esse aqui ia ficar de cabeça para baixo, olha. Acho que deu, tá vendo? Por isso, na hora de costurar, eu vou fazer isto. Eu vou fazer para cima e vou pôr este aqui assim. Tá vendo? Eu vou costurar ele, esses estão com a cabeça pra cima, pra cá, e esses pra cá. Porque justamente na hora que eu fizer... Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Na hora que eu fizer... Tá vendo? Na hora que eu fizer isto, ele vai
pro outro lado, ficando com a cabeça. Conforme eu vou montar, eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Na parte de cima, eu optei por fazer um xadrezinho aqui. Porque assim, quando voltar, ele vai ficar com esse movimento, tá vendo? Vai ficar assim. Se eu fizesse com esse também, eu poderia. Aí eu teria que voltar, fazer outro pedaço desse pra ficar pra cima e ficaria assim. Eu, para não ficar tudo muito igual, eu optei por esse. E optei por colocar nessa parte de dentro do meu forro, este, para quando eu abrir, ele vai ficar aqui, tá? Gente, eu vou começar a montar porque vocês vão conseguir entender, tá? A única coisa que eu queria mostrar para vocês é isso, que hoje o intuito é colocar o tecido, mostrar que ele não pode ficar virando quando ele tem pé, tá? Então, nós vamos começar. Olha, eu peguei o meu desenho aqui, ele era maior aqui, mas eu quero adaptá-lo aqui, neste pedaço aqui, ó, do meu molde. Vocês não precisam se preocupar, porque o molde, as medidas, vai tudo direitinho escrito. Vocês podem imprimir, ele vai por PDF, vocês vão poder imprimir, não vai ter problema nenhum, tá? Vai todas as medidas. Então, para ele caber aqui, eu cortei um pedacinho, porque se eu deixasse ele aqui, ele ia ficar muito aqui, isso aqui ia tampar. Então, o que eu fiz? Eu cortei para poder descer, e aí com a margem de costura, ele vai ficar mais para baixo, aí ele vai aparecer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o meu tecidinho, eu vou costurar assim, tá? Direito com direito. Uma outra dica, gente, vou costurar por este lado, porque aqui eu consigo ver exatamente aonde tá a divisão. Aonde começa o meu desenho e aonde, entendeu? Porque às vezes a gente costura por esse lado e fica um branquinho aparecendo. Então eu já costuro por esse, que assim eu vou costurar exatamente sobre essa risca, tá? Então, direito com direito. Eu já vi que tá tudo com a cabeça direitinho, que os coraçõezinhos estão todos em pezinhos. Então eu vou pôr direito com direito. Eu vou alfinetar aqui e vou passar uma costura exatamente aqui. Vamos lá para a máquina? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou passar exatamente aqui, ó. Às vezes ele tá até um pouquinho menos, porque quando eu quero, quando eu recorto aquelas figuras, às vezes não tem o tamanho. Para ocupar a figura do lado, eu acabo cortando um pouquinho menor, mas eu vou usar. Aqui eu já não estou usando a medida da máquina, tá, gente? Eu vou usar esta medida aqui, ó, onde está esse risco. Que eu também cortei com uma margem segura. Né? Não vou dizer que não, mas vou costurar por aqui. Prontinho. Agora eu vou costurar, olha, tá vendo? Ficou direitinho, tá? Agora eu vou costurar este lado, eu vou pôr este nesse, então direito com direito. Olhei, meus coraçõezinhos estão todos em pezinhos, ótimo. Vou colocar aqui, vou virar e vou alfinetar também. E vou fazer a mesma coisa, eu vou passar na máquina exatamente em cima desse risquinho para ficar direitinho. Já costurei os dois lados, tá vendo? Vou abrir. Às vezes a gente acaba com a unha, né? Fazendo isso. Eu tenho esse hábito. Pronto, eu já estou com isso. Aí, isso aqui é este pedaço aqui. Então, o que eu vou precisar, gente? Agora eu vou precisar aumentar aqui, né? Então, eu já tenho este aqui e vou colocar aqui. Tá certo? Não, os coraçõezinhos estão de cabeça para baixo. Eu tenho que colocá-los assim. Tá? Então, eu vou pegar isto aqui, vou juntar direito com direito. Aqui ele ficou um pouquinho grandinho, ficou um pouquinho maior, porque eu sempre dou uma margenzinha maior, porque às vezes de uma pessoa para outra, a máquina entra um pouquinho mais, ou então deixou mais no desenho, então eu prefiro deixar sempre uma medida com meio centímetro a mais de cada lado, para que não aconteça de perder, porque é mais fácil a gente fazer isso aqui e depois refilar, do que isso aqui ficar pequeno e depois não caber, tá? Então, olha, eu encaixo aqui e agora eu vou passar uma costura aqui, fazendo a mesma coisa. Eu vou olhar por este lado, tá? Para não ter perigo de sair nenhum branquinho.
Então, vamos lá, ó. Direito com direito. E os coraçõezinhos também, todos em pezinhos, tá? Encaixo, se a sua peça ficou menor, você faça como eu, você encaixe, né? Às vezes fica certinho, a pessoa entra um pouquinho mais e fica certinho. Nesse caso, eu encaixei. Vou virá-la porque eu vou costurar por este lado. Para facilitar ver esta linha aqui, que é onde eu quero passar com a margem do desenho, né? A margem da figura. Agora eu vou passar na máquina exatamente aqui. Vamos lá que eu quero mostrar para vocês como a gente vai encaixar isso. O meu pezinho de máquina, porque aqui tem aproximadamente o pé de máquina. Olha, aqui eu já estou olhando, já estou procurando ela. Vindo em cima dela. Prontinho, costurei, vou abrir a costura. Prontinho. Agora eu tenho que colocar esta parte. Lembra, gente, eu não vou colocar dessa maneira. Por quê? Porque eu vou virar, olha, vou só dar uma simulada, quer ver? Vamos imaginar que eu faça isto aqui, ó. Que eu costure aqui. Que a primeira coisa que a gente pensa é, eles estão em pezinhos. Só que nesse caso a gente tem que lembrar que tá ótimo, tá em pezinho? Sim. Só que isso aqui vai fazer isto. Né? E no que ele fizer isto, olha aqui os meus corações, eles ficam todos de cabeça para baixo. Entendeu? O porquê que eu quis mostrar isso para vocês hoje? Então, você tem que pensar, aqui tá ótimo, é assim, só que neste caso aqui, não pode, né? Por causa disto, quando a gente virar, eles vão ficar de cabeça para baixo. Então, eu vou tirar tudo. Aqui eu já posso refilar isso aqui. Eu vou refilar aqui e aqui já. Eu já vou refilar, tá? Vou arrumar direitinho aqui. Vou olhar também se aqui tá tudo certinho e vou tirar. Aqui tá mais... Pronto. Mesma coisa eu vou fazer aqui. E eu sempre gosto de deixar um pouquinho a mais, sabe, gente? Porque... eu vejo com as minhas alunas, cada uma tem uma costura, uma máquina, às vezes, o pedal da minha máquina é diferente, então eu prefiro fazer isto, tá? Eu prefiro refilar a peça. O meu cortador ficou um pouquinho com as alunas e não ficou muito bom, mas tá ótimo, olha, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês colocando esta parte. Então eu vou colocar essa aqui. Como ela vai virar, toda vez que você tiver alguma coisa que vai virar e tiver pé, você tem que fazer isso. Olha, tá? Então, meus coraçõezinhos estão vindo pra cá e esses estão indo pra lá. Porque quando eu virar, vai ficar certinho. Aí sim, você vem, faz isto. Coloca os alfinetes e costura. Aí você pode usar a margem de costura, porque como eu cortei, eu posso usar a margem de costura da máquina mesmo, o pé de máquina. Vamos lá. Pronto. Aqui eu vou usar o pé da máquina mesmo, tá? Esse pezinho como referência, tá vendo? Aqui vai ser a minha referência. Prontinho, eu já estou com um pedaço da minha bolsa, da minha bolsa necessaire pronta. Olha, quando eu virar, olha isso aqui. Todos eles estão de cabeça para cima e os daqui também. Você entendeu por que tem que tomar cuidado quando o tecido tem pé? A gente chama que tem pé, né? Tem pé e tem cabeça? É isto, tá? Então, aonde você vai virar, você tem que tomar esse cuidado. Aqui os coraçõezinhos estão todos para cima e aqui também. Por quê? Porque eu fiz esse corte e pus esse para cá e esse para cá, tá? Agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar
esse outro tecidinho aqui, porque lembra que eu falei que eu queria fazer isso aqui, ó, que a minha abinha viesse aqui, para não ficar tudo muito igual? Se eu pusesse uma abinha assim, olha, ela ia ficar todinha muito igual a minha bolsinha. Então eu optei por colocar a minha abinha desta aqui e na parte de dentro, aí sim eu vou pôr essa. Quando eu abrir a minha abinha, ela vai aparecer isto, tá? Então vamos lá. Olha, agora eu vou fazer, esse aqui não tem pé, não tem nada, eu não preciso me preocupar. Eu simplesmente vou colocar direito com direito. Esse aqui também tá um pouquinho maior, mas depois eu refilo, tá? E vou passar a costura. Bom, gente, eu já passei a costurinha, tá? Aqui. Agora, deixa eu tirar isso aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou refilar, abrir e colocar a minha manta, tá? Não se preocupe com a medida da manta, ela também vai estar especificadinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou refilar. Eu vou abrir primeiro essa costura. Prontinho. E agora eu vou refilar. Mesma coisa aqui. Ui. Encaixar. Prontinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui a ferro para grudar. Depois a gente vai colocar o nosso molde em cima para poder fazer toda a parte da bolsinha que já vai estar pronta, para depois a gente fazer a parte do zíper, forro, tudo. Então, primeira coisa, vamos passar isso aqui para deixar essa parte pronta. Eu vou passar as minhas costuras abrindo tudo, assim eu já aproveito, já abro, já deixo passadinha. Agora eu vou colocar a manta e vou colar a manta já no meu topo, né, que a gente chama de topo. Então vamos lá. De dentro para fora. De dentro para fora. Sempre de dentro para fora. A minha manta, ela é resinada, então ela... Não vou dizer para você que ela fique totalmente colada, mas ela dá uma seguradinha maior, tá? Por causa que a resina dá uma seguradinha nela. Uma leve colada, tá bom? Bom, tá aqui. Já passei. Já está coladinha. Olha. Isso aqui é aqui. Isso aqui vem pra cá. Tá? Já estamos começando a ficar com carinha de bolsinha. Agora aqui a gente vai fazer o zíper. Vou tirar todo esse excesso de manta. Pronto. Tirei tudo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o zíper. Tá vendo? Aqui tem aquela partinha do zíper, tá? Então, o meu zíper é um zíper de metro, tá? Na verdade, ele tem 15 centímetros. Se caso você não consiga achar aí no seu lugar um zíper de metro, você pode comprar um comum mesmo de 15 centímetros, tá? Aqui, eu vou colocar aquele acabamentinho sempre que eu dou pra começar, sabe? Porque eu não gosto de ficar com o zíper duro aqui na hora de passar a costura. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho... Dobro no meio a minha ripinha, lá vai estar escrito acabamento do zíper 3x8, tá? Vocês não precisam se preocupar. Olha, eu dobro ao meio, eu encaixo o zíper exatamente aqui, olha, na dobra. Volto com ele pra cá e aí sim eu vou passar
uma costurinha. Olha, vou pegar um alfinete, vou pôr aqui. Eu vou passar uma costura exatamente aqui, tá vendo? Para que isso faça assim, ó, tá? Ficar com um acabamentozinho aqui. A mesma coisa eu vou fazer deste lado. Dobro ao meio. Encaixo o zíper. Ponho um alfinete. E aí eu vou pra máquina e vou costurar esses 2 pedacinhos, tá? Olha. Então, vamos costurar. Aqui tem um zíper. Você tem que tomar muito cuidado na hora de passar a máquina para não quebrar a agulha da máquina. Aí eu vou usar a mesma medida que é aqui, olha. A medida que é 0,7, que é exatamente o pedalzinho dessa minha máquina, tá? Aí eu vou vir e vou costurar. Eu estou chegando próximo ao zíper. Eu vou bem com cuidado, eu vou praticamente na mão, tá? Para não correr o risco de... Olha, tá vendo como ela precou aqui? Para não correr o risco de a minha agulha quebrar, que a gente vai passar em cima dele. Às vezes a gente passa, não acontece nada, mas como já aconteceu de quebrar a agulha, eu prefiro não arriscar, tá? E aí a gente continua. Prontinho, a mesma coisa do outro lado. Já estou com o acabamento do meu zíper. Agora eu venho aqui, alinho direitinho, olha, corta esse... Apesar que vai ficar pra dentro na costura, mas eu aproveito e já dou uma arrumadinha aqui, sabe? Pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho. Viro este lado e faço isso aqui. A mesma coisa no outro lado. Tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar o meu zíper... Ah, faltou cortar esse pedacinho aqui, que ainda vou cortar. Eu vou aplicar o meu zíper exatamente aqui. Tá vendo? Esse acabamento é exatamente para isso, para quando eu ficar aqui, bater essa costura, não ficar uma costura dura, e eu acho que fica um acabamento bonitinho. Fica melhor do que você chegar com o zíper até o final. Agora, se também você quiser chegar, pode chegar, não tem problema nenhum, tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado e vou recortar tudo isso aqui porque ficou... Eu esqueci. Então, arrumando. A mesma coisa aqui. E vou arrumar também esse pedaço. Ok? Bom, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, aqui tem esse zíper. Então, eu vou colocar esse zíper para depois eu poder colocar este pedaço aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu viro direito com direito e ponho pra cá. Aqui ficou sobrando, eu faço sobrar a mesma coisa, tá vendo? O mesmo que sobrou aqui, tá? Só que eu deixo sempre um pouquinho maior mesmo, porque às vezes a pessoa corta um pouco mais o zíper e aí falta. Então, é mais fácil a gente deixar maior e depois cortar, tá? Olha. Vou pôr mais um aqui e vou passar na máquina com o pé de zíper. Eu vou trocar o meu calcador, tá? Eu vou colocar um próprio para colocar zíper. Pronto. E vou começar a passar. Aonde tá o finalzinho do meu calcador vai ser a minha margem de costura, tá? Olha, aqui. Deixa eu descer, tá? Exatamente aqui. Então, vou puxar um pouquinho o meu zíper pra cá, depois eu volto. Eu vou mostrar pra vocês, olha. Eu vou abrir pra poder passar, pra não ficar muito alto e o calcador pular. Então, eu abri o zíper e vou passar. Aí aqui eu vou descer a minha agulha, vou subir o meu pedal, meu calcador e vou voltar com o zíper. Aqui é meio chatinho que a gente fica sem ângulo. Esse zíper ainda é pequenininho, é mais difícil ainda, mas eu consegui, tá? Olha, vou descer e continuar. Vou tirar.
Prontinho. Já passei na máquina, tá vendo? Olha, o meu zíper já tá no lugar. Agora eu já posso cortar isso aqui, deixar retinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Opa, quase que eu cortei um pedacinho do forro. Prontinho, já parei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o forro aqui. Isso aqui vai ser o forro do bolsinho, tá? Que a gente vai colocá-lo aqui. Vendo? Ele vai ficar assim e vai ser preso aqui. É o forro do bolsinho, para quando você abrir o zíper, ter um forrinho aqui dentro. Vou mostrar direitinho como é que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, eu quero que esse forrinho fique assim, olha. Vou fechar aqui. Meu zíper, tá vendo? O topo da minha bolsinha, já com a manta, eu vou pegar esse aqui, que é o de 27 por 18, e vou encaixar ele aqui. Olha, direito com direito, sobre o meu zíper. Eu vou fazer um sanduíche com o meu zíper. O forro, o zíper e o meu topo, tá? E vou passar uma costura aqui, eu posso até olhar por este lado, olha, porque eu vou passar exatamente sobre esta, tá? Então, vou encaixar, passar por um alfinetinho, para poder segurar bem. E aí sim, eu vou passar a costurinha. Por um alfinete aqui. E outro aqui. E agora a gente vai para a máquina e vai passar uma costurinha exatamente aqui, igualzinha a outra. Olha, eu vou encaixar meu pezinho de zíper aqui e vou passar exatamente em cima dessa costura. Lembra, gente, que a gente vai chegar uma hora que a gente vai encontrar o nosso cursor. Ele pode dar uma trepidada. A gente volta, tá? E levanta ele. Vamos lá. Tirando. Olha, o meu cursor tá aqui. Então, com a agulha embaixo, eu levanto. Se vocês quiserem, vocês podem até... Quer ver? Vou mostrar. Para não ter esse trabalho todo, você tira da máquina. Que assim você não fica com aquela de levantar. Você tira da máquina. Puxa o cursor pro lado que já está costurado. Que é este. Olha, puxa o cursor. Volta para a máquina, um pouquinho mais, tá vendo? Olha, tá aqui, eu entro, então vou pegar aqui, tá? E continuo no mesmo local. Se você sentir essa dificuldade, pode fazer isso, tá? Prontinho, aonde começou, olha aqui, eu já tô com isso aqui pronto. Tá? Agora, aqui, eu tô com essa manta, eu vou passar um pesponto aqui, só que essa manta, ela está muito grossa. Então, o que eu vou fazer? Eu tiro esta manta, tá? Tomando muito cuidado para só tirar a manta. Eu não posso cortar o tecido, tá? Então, eu venho aqui e faço isto. Porque facilita bastante quando a gente tira essa manta. Não fica aquele bololô de manta, de tecido, tudo pra gente passar o pesponto e fica uma coisa grossa. Então, a gente tirando, ela fica bem melhor. Olha, tirei tudo. Tá vendo? Somente a manta, o tecido ficou. Aí sim, eu venho aqui e posso passar o pesponto tranquilamente, aqui. Tá vendo? Porque... ele tá baixinho, ele não tem manta. Mas antes de passar esse pesponto, eu vou já colocar a parte de cima, que é esta aqui, olha. Olha, tá certo isso? Não. Ficou tudo de cabeça para baixo. Vira. Tá? Eu quero que ele fique assim. Logo, eu viro direito com direito. Presta atenção, gente, ó. Eu quero que ele fique assim. Então, eu vou virá-lo direito com direito e vou passar aqui na máquina. Olha, gente, aqui eu não coloquei a manta, por quê? Eu poderia já colocar e passar tudo junto e depois cortar, mas como esse aqui vai entrar depois, eu vou fazer isto aqui, olha.
eu vou entrar com a manta depois aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui, antes de entrar com a manta, eu vou mostrar isso aqui, olha. Aqui é o forrinho do meu bolso. Agora, já está aqui, preso aqui, só que eu tenho que prender neste também. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó, gente. Deixa eu virar pra cá. Tá vendo? Eu venho com isso aqui, eu trago ele até aqui. Olha. Não pego isso aqui, tá? Até aqui. Nessa parte do meu zíper. Tá? Olha. Aqui. Eu vou colocar um alfinete para poder mostrar melhor para vocês o que vai acontecer. De novo. Deixa eu fazer só mais uma vez para vocês. Tá assim, você simplesmente vai virar e vai pôr, ó, tá vendo? Nesta parte aqui de cima. Ó, nesta parte aqui de cima. Encaixá-lo aqui. Quando você fizer isso, você vai costurar ele aqui. Já vai ficar o forro do teu bolsinho pronto. Quer ver uma coisa? Quando a gente fizer isso, você vai abrir o zíper e olha, já está o bolsinho prontinho, tá? Ó, tá vendo? E aqui a gente não precisa se preocupar, porque aqui a gente vai passar o pesponto, depois colocando a mantinha, então a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Olha. Então, venho pra cá e vou costurar aqui. Este pedaço fica para baixo, tá, gente? Esse pedaço aqui, esse aqui que eu fiz, ele não entra, ele fica para baixo os dois. Se você costurar assim, depois você não consegue enfiar a manta aqui, tá? Para passar o pesponto. Então, olha, para baixo, tá? Isso aqui para cá e esse aqui para cá. Vou passar o pesponto aqui, do mesmo jeito que eu fiz esse, eu vou fazer o outro. Já tá costurado, tá vendo? Agora isso aqui vem para cá. Quando eu abrir, ó, ele tá presinho, tá? Então, eu tenho este e este com arremate forrado, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou colocar esse bolsinho pra cá, pra poder passar o pesponto, um pespontinho aqui, tá? Mas não esquece, gente, não pode passar o pesponto aqui, olha, com o tecido pra lá. Olha o que vai acontecer. Se você passar o pesponto assim, você vai passar e não vai ter bolso nenhum, tá? Então, não pode passar. Você tem que passar com o bolso pra lá. Porque assim, quando você passar o pesponto, não pega o bolso, tá? Então, joga o bolso pro lado de lá e vamos passar um pespontinho aqui assim, bem direitinho. Agora, eu vou colocar um pé de máquina normal. E vou passar o pesponto. Vamos lá. Troquei meu calcador e vou passar um pespontinho aqui. Tá vendo? Onde tá esse final do pé da minha máquina, ele vai correr mais ou menos aqui perto do zíper. Olha, deixa eu mostrar, tá vendo? Aqui. Então, vamos começar. Vamos lá. Eu vou deixar minha agulha lá pra baixo, eu vou levantar e vou puxar o zíper. Puxei e voltei, tá? Continuo. Prontinho, eu já passei o meu pesponto. Agora tá tudo ótimo, aqui tá com manta, né? O nosso zíper tá aqui com o forro, tá tudo direitinho, só que faltou aqui manta, né? Porque isso aqui ficou... Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente encaixá-la aqui. Olha, eu vou encaixá-la aqui e quando eu passar o pesponto, ela já vai estar presinha, tá? Então, vou colocar o alfinete. Encaixa bem, olha que saiu, encaixa e vira. Aí, quando eu passar o pespontinho, já vai ficar essa parte com a manta. Que era o único pedacinho, que o resto tá tudo com manta. Então, agora o que eu vou fazer? Passar o pespontinho aqui, do mesmo jeito que eu passei aqui, só que agora já com a manta. Vamos lá?
apoiou. Aqui eu já vou puxar um pouquinho para poder começar. Desço, mantenho ela lá embaixo para poder levantar e para poder puxar. Aí sim. Pronto, gente, passei o pesponto, agora eu vou tirar porque aqui eu deixei bastante manta para não correr o risco de eu saber onde ela e poder empurrá-la, sabe? Eu tô vendo onde ela está, então eu deixo grande mesmo. Eu prefiro deixar grande e cortar depois, do que deixar muito pequenininha e depois eu ter que ficar procurando a manta lá dentro, tá? Então essa parte já está praticamente pronta, tá? Olha. Agora o que a gente tá faltando? O forrinho daqui, tá? E colocar o botão de ímã, que a gente vai encaixá-lo aqui também. Então, nesta parte aqui eu vou encaixar um e nessa parte do forro eu vou encaixar o outro. Então, olha, já coloquei a minha bolsinha no meio. Aqui também tá um pouquinho grandinha, vou ter que pôr o molde, tá? E vou colocar o outro aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o zíper aqui. Eu vou achar o meio, olha. Achar o meio. Vamos por esse lado aqui. Aqui. E vou dar uma pequena marcadinha. Eu vou colocar aqui um alfinetinho. Exatamente no lugarzinho que vai ficar o botão, que é aqui, bem nesse meinho, tá? Agora eu vou pegar um lápis e vou marcar. Deixa eu ver onde é que tem um lápis aqui pra gente colocar isso aqui. Aqui temos um lápis. Olha, tá vendo? Exatamente aqui é o meu meinho. Então eu vou encaixar a bolinha nesse meinho. Tá vendo? Aqui onde eu marquei tem uma bolinha, tá? Não sei se dá pra ver a bolinha por aí. Acho que dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, aonde eu vou ter que abrir. E aí, o que eu fiz? Venho aqui e faço dois talinhos. Até prefiro fazer com isso aqui, sabe, gente? Aqui não tá... Olha, eu fiz... A bolinha tava aqui, não sei se dá pra ver, aqui tem 2 risquinhos e eu vou abrir exatamente aqui, ó, onde tem o primeiro risquinho. E o outro está aqui. Tá? Aí eu venho... Ele é tão imansa, olha como ele pega, ele segura mesmo, é forte mesmo. Pronto, consegui. Esse aqui é menorzinho, eu vou pôr aqui embaixo, tá? Olha, vou encaixar, ele vai sair aqui. Saiu, eu vou usar esse que eu usei para marcar, é o que vai dar o apoio aqui nesse botãozinho. Deixa eu virar aqui, olha. Agora eu abro as perninhas dele para segurar. Pra cá, prontinho, tá? Eu já tô com meu botãozinho no lugar, tá? Quando o outro vier, ele vai vir e vai bater aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o forro, que é a bolsa. Ah, antes disso, eu vou já colocar o molde aqui e vou fazer isto aqui, olha. Tá vendo? Porque no molde, o molde é levemente arredondado aqui. Então, eu vou fazer essa marcação e vou arredondar também. Só para facilitar, sabe? Fica uma coisinha bonitinha. Então, vamos lá. Fiz a mesma coisa aqui. Tá? Aproveito e tiro, não deixo uma tá sobrando não, tá?
Ó. Aqui também tá sobrando um pouquinho. Prontinho. Agora vamos para o nosso forro da bolsa pra gente poder acabá-la, tá bom?